Oi pessoal, tudo bem? Nossa aula de educação empreendedora começando e hoje nós vamos falar de um assunto bem legal que inclusive você pode levar para outras áreas do conhecimento, para outros momentos da sua vida, não só nossa atividade aqui com a educação empreendedora. Nós vamos falar sobre brainstorming. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que brainstorming significa? Pois é, para aqueles que têm um conhecimento aí da língua inglesa, já traduziram o termo e já sabem que o brainstorming aí está associado a uma tempestade, né? Em português, uma tempestade de ideias. Brainstorming, quando a gente fala em educação empreendedora, em empreendedorismo, em gestão de negócios, em empresa, nós estamos falando de uma técnica de discussão em grupo que se vale da contribuição espontânea de ideias por parte de todos os participantes, no intuito de resolver algum problema ou conceber um trabalho criativo. Eu gosto, por exemplo, em aulas de produção textual, de usar a técnica do brainstorming quando a gente precisa fazer uma construção coletiva. De repente, algo que você também pode trazer para a sua realidade, vai trabalhar o brainstorming para fazer um texto de opinião. Né? O que eu sei sobre o assunto, eu estou lançando ali as minhas ideias e depois o conjunto disso, aquilo que se aproveita, aquilo que de fato foi interessante, pode ser usado na produção. Então, o brainstorming ele serve para isso. Muitas outras áreas do conhecimento acabam fazendo uso dessa técnica. Mas existem, né, algumas orientações para você saber fazer um brainstorming. Se você está pensando nesse momento, mas professora, tudo isso que você está falando, juntando todas as informações da educação empreendedora, eu vou ter que fazer um brainstorming? A gente já vai chegar nesse ponto. Mas como é que faz isso, né? Primeiro você começa com o problema. Toda reunião, ela precisa começar com a definição clara do problema. É isso que vai determinar o propósito do brainstorming. Se você está querendo resolver alguma coisa, levantar ideias para solucionar uma demanda, você precisa saber qual é essa demanda. Então, ao longo do encontro, as pessoas elas precisam se ater a esse assunto, elas não podem perder o foco. Então, todo brainstorming começa pelo problema. É isso que a gente precisa resolver e aí as pessoas vão trazendo ali as suas experiências e suas ideias, vão colocando isso tudo em discussão para, ao final e somente ao final, ser feita a varredura, né? Eliminam-se as ideias que não são possíveis ou que não são adequadas àquele momento e depois se discute em relação a todas as ideias que foram apresentadas e que de fato podem ajudar. Quem e para quê? É outro ponto importante quando você vai fazer um brainstorm, porque antes de começar essa reunião, é importante, principalmente aquela pessoa que marcou a reunião, que vai se assumir como líder desse grupo, saber, né, ter a certeza de que se de fato o grupo que vai participar do brainstorm tem conhecimento sobre as necessidades dos interessados em encontrar uma solução. Então, qual é o problema? Todo mundo está sabendo de que forma se pensa em resolver esse problema ou alguma limitação em relação a ele. As informações são bem importantes, o compartilhamento de informações é algo bem importante para o processo de brainstorming ser bem sucedido. É preciso saber exatamente quais são os objetivos a serem alcançados, para que a reunião não perca o seu foco. Opa! Um próximo ponto importante é o inspire-se. O que você tem que entender aqui? É muito importante orientar todos os participantes a alimentar a mente. Então, se eu vou participar de um brainstorming, se eu sei com antecedência esse encontro, e se eu sei também o assunto, né, o problema que eu vou discutir ali, eu vou buscar informações que sejam pertinentes a esse assunto para poder alimentar a minha participação. Então, revisar tudo o que se sabe sobre o problema também pode ajudar, porque o intuito é sempre inspirar e buscar informações para que a solução que está sendo procurada ali possa, de fato, surgir a partir do processo do brainstorming. Ideias nascem da mente, então é bem importante também, antes de iniciar esse processo, que cada participante desenvolva suas próprias propostas para o problema, que sejam anotadas e registradas. Então, eu vou participar do brainstorming com o pessoalzinho, com toda a turma do 8º ano. Então, o que eu tenho de ideia? Vou anotar as minhas ideias. Depois eu vou colocar essas ideias para o grupo. Se eu não registro, se eu não anoto, eu posso esquecer, eu corro o risco de repente, perder. E boas ideias muitas vezes são perdidas por falta de um lápis e um papel. Então, anote, registre, porque as ideias elas sempre nascem da mente. E a discussão ela é coletiva. Então, a organização acaba sendo essencial nesse momento, para você evitar
que em um brainstorming, uma ou duas pessoas fiquem falando o tempo todo, dominem essa conversa, e isso vai fazer com que ideias sejam deixadas de lado. É importante que você estabeleça uma organização de tal forma que as anotações dos participantes envolvidos possam ser compartilhadas, né? Então, é bem importante que ninguém fique sem voz, que todos falem, que todos participem em um brainstorming, senão ele perde o seu propósito, né? Por quê? Porque a gente está abrindo a torneira de ideias, e quantidade, galerinha, produz qualidade. Quanto mais ideias forem apresentadas, quanto mais informações você consiga recolher, quanto mais você ouvir, é maior as chances, né, de você encontrar as boas e ficar com essas boas. Então, é importante que você acumule o máximo de ideias no brainstorming para poder fazer a sua seleção e sem julgamentos. Hoje nós vivemos num contexto social de muita pressão e de muitos julgamentos, e muitas vezes esses julgamentos são totalmente despropositados. Eu gosto de dizer assim, vamos brincar de vida, cada um tem que cuidar da sua, e isso é muito real. Então, num brainstorming de verdade, julgamentos não tem espaço, não tem vez, tá? Especialmente aqueles julgamentos precipitados. Então, as ideias vão sendo apresentadas, você não refuta a ideia de imediato, você registra e depois coletivamente analisa, vê os prós e os contras, tenta estabelecer ali uma relação equilibrada, né? Os prós e os contras, isso é muito importante para você poder fazer uma boa escolha sem julgamento, sem magoar ninguém, sem ofensa, sem desrespeito, sem nada que possa trazer atrito pro grupo que está ali discutindo. Agora que eu mostrei para vocês como faz um brainstorming, eu preciso explicar como a nossa atividade vai acontecer, né? O nosso trabalho em educação empreendedora, ele resulta numa feira no final do ano, e sinceramente eu espero que até lá nós já tenhamos retomado toda a nossa rotina. Nós temos uma feira em que vocês, estudantes, apresentam os negócios que foram criados. E o oitavo ano faz parte, o oitavo e nono ano fazem parte desse grupo de alunos que vão poder apresentar os seus negócios, que vão poder comercializar esses produtos e gerar renda lá no nosso evento. Só que para fazer isso, nós precisamos dividir a turma, precisamos dividir o grupo em equipes de no máximo 4 integrantes. Por quê? Muita gente, a divisão dos recursos, ela pode até ser facilitada, você vai investir menos, mas em contrapartida os lucros também vão ser reduzidos. Muita gente não dá certo, 4 é o máximo que a gente consegue controlar e trabalhar. Sozinho também não dá certo, então é uma dupla, um trio ou um quarteto. Quem escolhe quem? Vocês é que decidem. Então, temos nós somos um grupo de amigos, gostamos de trabalhar sempre juntos? Ok, não tem problema, mas vocês precisam se organizar em equipes. Então, a primeira tarefa que a gente tem, e para poder fazer o brainstorm, que vai ser retomado na próxima semana, você precisa antes montar as suas equipes de trabalho. Então, como é que isso vai acontecer? Você vai encontrar lá na plataforma Uno, certo? Um link em que um aluno, um integrante de cada equipe vai acessar esse link pelo seu celular ou pelo seu computador e vai preencher com o nome dos integrantes da sua equipe, tá? Eu preciso dessa informação para a gente poder continuar com o brainstorming. Então, a tarefa desta semana é acessar a plataforma, abrir o link, preencher ali os dados que eu solicitei, tá certo? Então, faça isso, porque na próxima semana a gente fala mais um pouquinho sobre brainstorming. Um beijo, pessoal, fiquem bem. O Prof tá com saudades, mas eu sei que em breve a gente vai se ver. Até semana que vem.